Oi, gente, estamos chegando segunda-feira para começar a semana aí com muito sol, com muito calor, com muita saudade de você. Aliás, falar em saudade, um beijo pro meu querido baixinho que chegou aí de São Paulo, tá em Jacareí. A tia estava morrendo de saudade, viu? Beijo no seu coração. Bora começar, Silas, com aquela mensagem do dia? Aliás, a mensagem não fui eu que escrevi hoje, não. Foi nosso querido amigo Luquinha. E ele diz o seguinte: muitas vezes você sofre porque procura a aprovação dos outros, né? Não é exatamente essa a mensagem. Eu vou passar daqui a pouco a mensagem para o Luquinha falar, né, Luquinha? Que está no nosso Facebook hoje essa mensagem, que é relativo aos relacionamentos, ou seja, nem sempre, inclusive essa aprovação pode vir do relacionamento também, que muitas vezes a pessoa espera a expectativa do outro, né, Luquinha? Com certeza, isso na verdade é uma Passa pergunta, a mensagem, né? hoje, O quanto que você está feliz com o seu relacionamento? Você pode entrar no Face, que vai ter essa pergunta para você. Eu quero que você responda para a gente, para você parar e refletir. Mas refletir e ter a coragem de chegar à resposta certa. Refletir e ter a coragem de enxergar a verdade. E se você perceber que você não está feliz, é ter coragem para tomar outra atitude. Reconhecer, de repente, o que você está fazendo de errado. Reconhecer o que, de repente, você pode mudar. Ou simplesmente reconhecer que a pessoa que você está se relacionando não é para você. Não é aquela que Deus preparou para viver a vida ao seu lado. Então, reflita, mas tenha coragem de pensar e saber, na verdade, o que é o melhor para você. E viver isso, que é um desafio, né, Solange? A gente precisa realmente viver e mudar o nosso coração. Exatamente. A bola hoje foi passada para o Luquinha, porque a mensagem foi a autoria dele, ele mesmo que tinha que contar. Bom, segunda-feira é dia de saúde, bora trabalhar. Bom, antes da gente aí anunciar quem é nosso entrevistado de hoje, o Luquinha tem que falar do prêmio da semana também, né, Luquinha? Pois é, Solange, aliás, esse prêmio, toda vez que a gente coloca na sexta-feira, sempre dá briga quando ele vem, o nosso amigo, o Marcos Nassau, porque todo mundo quer a cesta do Polipet. Então, de hoje até quinta-feira, você pode concorrer à cesta do Polipet. É só curtir essa foto que eu coloquei para vocês aí no Face, tá aqui no Face agora, viu? Você vai curtir e compartilhar. Claro que você não vai deixar de curtir nossa página também. E quinta-feira a gente faz o sorteio. Mas deixa eu te falar como que você pode participar do programa de hoje. Você pode ligar no 99711 1313, opção 1, depois 1 novamente, ao vivo pelo 3922-1387 ou pelo facebook.com/Falando Nisso Band. Ou seja, você vai participar dessa promoção, mas também deixando a sua pergunta, porque, aliás, Solange, infelizmente, como tem gente que sente a dor, né, da pedra no rim, essas Pois coisas. é, e a gente estava comentando com o nosso entrevistado de hoje, o que acontece? As pessoas só procuram um médico quando sentem dor. Afinal de contas, será que enjoo, dor nas costas, já pode ser um sinalzinho de que você está começando a desenvolver uma pedra nos rins? Se não tratar, qual o perigo, quais os sintomas disso tudo? Ele está aqui para explicar para a gente, o doutor Guilherme Barros, que é nefrologista. Obrigada, viu, doutor Guilherme, por estar aqui com a gente no programa. A primeira pergunta é justamente essa, né? É muito comum hoje em dia as pessoas reclamarem de pedras nos rins, e por que isso acontece? Boa tarde, Solange. Boa tarde, ouvintes aí do Falando Nisso. Pedra no rim é uma doença aí que a gente pode falar da modernidade, né? Ela está relacionada muito com o hábito de vida da população, tá? O grande problema e o grande senão da pedra no rim é que a gente só descobre que tem pedra no rim quando a gente está com a dor. Dificilmente a gente procura um especialista, um nefrologista ou urologista para fazer uma investigação. Será que o meu rim é saudável? Né? E a gente acaba tendo, normalmente quando a gente descobre o problema renal, é mais numa surpresa. Estou com dor, acaba parando no pronto-socorro e aí vira aquela história, toma medicação para dor, não melhora, às vezes precisa fazer cirurgia, né? Pedra no rim, ela vem aumentando a incidência e com o mundo moderno, alimentação inadequada, atividade física inadequada, a tendência disso é ir aumentando, né?
E a gente dá para falar aí que a gente tem até uma epidemia de doença renal aí no nosso mundo atual. E o rim é um órgão vital para o nosso organismo, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber quais os sintomas aí da pedra nos rins, quais os problemas que a gente pode ter nos rins e como evitar tudo isso, né, Luquinha? Pois é, e tem jovem, aliás, muito jovem já sofrendo com isso. Será que é normal? E por que será? Já a gente tem essas respostas, mas agora a gente vai conferir as notícias da redação. E essa começou bem a futura ou não futura profissão dela. Uma estudante de odontologia foi presa em flagrante dentro de um consultório na Grande São Paulo. Foi em Cotia. Ela atendia já como se fosse dentista. A reportagem é de Débora Lopes. Ao descer as escadas, a mulher que se passava por dentista tenta esconder o rosto. Na rua, é recebida com gritos dos pacientes que foram lesados. Ela é colocada na viatura da Guarda Civil e levada à delegacia. A falsa dentista atendia neste consultório numa rua comercial do centro de Cotia, na Grande São Paulo, e foi descoberta pelo Conselho Regional de Odontologia por meio de uma denúncia. Integrantes do CRO suspeitaram do baixo custo das consultas e marcaram um atendimento. Foi esta fiscal quem foi ao local e constatou a fraude. Foi feita a averiguação e constatação do exercício ilegal da odontologia. A princípio ela negou, os fatos, informando que seria um auxiliar do dia, mas na mesma hora foi desmentida por uma determinada cliente que informou que ela se pronunciava como doutora. Na delegacia de Cotia, Priscila Vene, de 20 anos, que é estudante de odontologia, prestou depoimento e foi liberada. Vai responder em liberdade por crime de exercício ilegal da profissão. E a gente espera que não cometa mais esse crime novamente. Aliás, você viu como é importante você denunciar? Denunciar não só um dentista, como a possibilidade de um falso médico também, que a gente vê muito por aí, está preservando a sua saúde e, de repente, ajudando aí a sociedade. E vocês vão ver umas imagens impressionantes agora, absurdas. Um empresário ele foi espancado por agentes de trânsito depois de filmá-los em uma discussão com uma pessoa idosa. Além de apanhar, o empresário foi preso e teve a carteira de motorista apreendida. É um absurdo, dá uma olhadinha. O carro estaciona em frente a uma loja. Ao lado param 3 motos da SMT. Imediatamente, os 3 agentes de trânsito começam a agredir o motorista, que apanha muito. São vários socos e repare que um dos agentes usa até uma arma de choque, que não é uma taser, para tentar imobilizá-lo. O carro do empresário fica arranhado e com marcas das botas dos agentes. Além de apanhar, Carlos ainda foi algemado, preso e teve a carteira de motorista apreendida. Ele foi encaminhado para o 20º DP e ainda foi acusado de dano ao patrimônio público. Mas repare nas imagens, quem coloca a moto do agente no chão é o próprio agente e não Carlos. Toda essa confusão teria começado quando ele passou por um acidente de trânsito. O guarda da MT parou no meio da rotatória, uma senhora veio e não conseguiu parar, que ele não sinalizou para poder parar para outro veículo passar. Ela bateu e derrubou ele. Eu, indignado com a situação, parei para filmar. O mesmo já veio agredindo para cima de mim com palavrões. Ele já arrancou de um cacetete e em seguida ele pegou e chamou outras viaturas e eu já fiquei com medo. Já começou a vir outros motoqueiros, eu entrei no carro e vim para minha empresa. Carlos Eduardo pretende usar essas imagens para procurar os seus direitos. O empresário diz que se sente humilhado com essa situação. Eu estou indignado com a situação dessa. Eu vou buscar meus direitos até a última instância, porque não pode ficar impune um pessoal desse. Não pode ficar mesmo. Esse pessoal tem que ser exonerado. Tem mesmo, não tem a mínima qualificação para ser agente de trânsito, que é um agente educador, né? Agora, o problema nesse país, viu, Luquinha, é que essas imagens não são consideradas flagrantes.
Você entendeu? Não, mas sabe o que eu acho? Que como eles são idiotas, eles ficaram nervosos, porque o cara filmou eles fazendo uma coisa errada e de repente uma outra imagem mostra eles fazendo outra coisa errada. Então, quem é trouxa e quer fazer os outros de trouxa sempre se dá mal. Então, isso é bom, graças a Deus ainda, que tem esse acaso da justiça, né? E tem que fazer isso mesmo, tem que buscar os seus direitos, né? A gente vai rapidinho para o intervalo, mas você que vai viajar pode ir tranquilo, que para uma segunda-feira todas as nossas estradas estão aí bem tranquilas também. Você pode viajar aí depois do nosso programa, de cabeça fria, também só tomando cuidado de sempre, né? A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta tirando as suas dúvidas. Fica aí.